meditação. Então, o tema do programa de hoje é meditação. Meditação é sempre um assunto muito recorrente no caminho das terapias, no caminho do bem-estar, no caminho das práticas que proporcionam benefícios para as pessoas. Em outras oportunidades, aqui no programa Você Melhor, nós já falamos também sobre a meditação, sobre tipos de meditação. Então, hoje eu vou falar sobre a meditação, aprofundando um pouquinho mais, mostrando sempre que é fácil fazer meditação, basta encontrar o melhor jeito de fazer a meditação para você. A gente vai destrinchar um pouco o que é a meditação para que você entenda que no seu dia a dia você pode fazer pequenas práticas com resultados bem interessantes, né? Não precisamos estar em cima de uma montanha sem nenhum tipo de estímulo externo para meditar. Nós podemos trazer para o nosso dia a dia essas pequenas práticas para nos auxiliar a ter uma vida melhor, para nos auxiliar a nos conhecer mais, para nos auxiliar, enfim, a ter uma vida melhor. Então vamos falar sobre essa meditação no nosso dia a dia. Primeira coisa, quando se fala de meditação, né, é nós entendermos que meditação pode ser o caminho, né, que hoje em dia nós usamos muito a palavra meditação para explicar a técnica, para explicar a ferramenta, para explicar a condução, ou falar da meditação no seu outro sentido mais profundo e filosófico, que é uma prática de vida, um estado mental, né, um estado de alma, um estado meditativo. Quando nós hoje em dia falamos de meditação, a maioria das vezes nós estamos falando desse processo, meditação guiada, meditação ativa, meditação passiva, meditação de relaxamento, visualização criativa. Então nós estamos falando desse formato que nos levam a um objetivo, que nos levam a um estado. Lembrando que essa prática em si, né, não necessariamente vai fazer com que nós consigamos entrar num estado interno de meditação, de contemplação. Isso pode vir com o tempo, com a prática, ou até mesmo de forma espontânea no nosso dia a dia. Claro que, quando você pega culturas e filosofias que têm a meditação como uma prática habitual, é muito mais comum eles vivenciarem essa prática realmente como um estilo de vida. É algo do seu dia a dia, né? Nós não fomos educados e criados na nossa cultura a meditar desde pequenos. Nós temos outras práticas culturais, né? Isso eu não estou falando que é ruim ou que é bom, eu estou falando dessas diferenças culturais. Então, para essas pessoas que já têm desde berço essas práticas culturalmente, isso vai desenvolvendo junto com o indivíduo, facilitando esse processo de integração, porque fica algo realmente natural, do dia a dia, algo que faz parte, uma rotina, um hábito. Nós, quando vamos fazer, por isso que eu disse anteriormente, temos muito na mente aquela ideia, poxa, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo, eu preciso tirar um momento X num lugar específico, com um estímulo adequado para que eu consiga fazer a meditação. Então a gente cria, às vezes, na nossa mente, um ambiente quase que impossível no nosso contexto de ter para que a gente possa estar praticando a meditação, né? Para que a gente possa nos exercitar nessa caminhada. Então, meditação enquanto caminho, meditação enquanto prática de vida, filosofia de vida e estado de contemplação. Sabendo disso, né, então fica mais fácil nós já decifrarmos esse universo da meditação, né? Porque quando se fala em meditação, é uma imagem já pronta, né? Ou seja, é um aspecto quando nós falamos, ou pensamos, ou quando você ouve, ou quando você vê alguém fazer uma meditação, você vê aquele ato pronto, né? Ou seja, você já está pensando nos benefícios, você já está pensando ali na pessoa sentadinha respirando, você já está pensando ali em tudo prontinho. Mas o que faz a pessoa chegar num estado de meditação, né? O que traz ganhos de fato para o nosso organismo físico, para a nossa mente, para as nossas emoções? O que dentro desse nome meditação tem de pecinhas menores para facilitar com que a gente consiga trazer para o nosso dia a dia esse ganho? Então, uma das bases da meditação, seja da forma que ela se manifestar, seja da técnica que ela se utilizar, do instrumento, da prática, da filosofia que ela se baseia mais, um dos pilares fundamentais da meditação
é a respiração. Respiração. Bom, se a respiração é um dos pilares centrais da meditação, aí eu vou olhar para a minha vida, para mim. Bom, respirar eu respiro a todo instante. Respiração é algo fundamental, biológico, orgânico, para que a vida se estabeleça. Enquanto estivermos vivos, respiraremos. Então, a respiração ela faz parte da meditação. Qual a diferença desse processo da respiração quando eu estou meditando e quando eu estou no meu dia a dia? Então, se eu aprender a respiração que eu faço na meditação e trazê-la para o meu dia a dia, eu vou já utilizar um processo constante, que é orgânico da minha vida, que é respirar, de uma forma mais produtiva, de uma forma a conseguir mais ganhos na minha vida, no meu trabalho, na minha atividade, numa prática física, num relaxamento, enfim. Então a respiração é a mesma, né? Eu só vou fazê-la de uma forma um pouquinho diferente. Mas o pilar fundamental da meditação é respirar. Então, respirar faz parte, vamos aprender como respirar melhor através da meditação. Então, quando nós falamos de respiração dentro da meditação, o primeiro ponto ali é que através de uma respiração mais consciente, aonde nós conseguimos aproveitar mais todo o movimento que a respiração faz no nosso corpo de uma forma ampla e completa, nós vamos tendo então maiores ganhos, principalmente na questão da oxigenação do nosso sangue, da oxigenação do nosso cérebro, do aumento da circulação sanguínea, até mesmo levando o oxigênio através da circulação sanguínea para as áreas mais periféricas do nosso corpo. Nós teremos ali também, com esse processo da respiração, uma leve produção, isso, né, quando a gente inicia, quando a gente faz por mais tempo, numa prática constante, aumenta esses números, mas nós já temos uma leve produção de hormônios que geram bem-estar. Por exemplo, a gente consegue ter maiores quantidades de serotonina, dopamina, oxitocina e dentre outros que já tem estudos que mostram que são os hormônios que nos deixam bem, que nos deixam relaxados, que nos deixam mais felizes, mais amorosos, enfim, através do processo de respiração. O que é respirar de forma consciente, né? Que é uma fala muito utilizada na meditação. Respire de forma consciente. O primeiro passo para trazer a consciência para a respiração é prestar atenção. Então, quando você ouve, quando alguém fala para você, olha, respire de forma consciente, você vai prestar atenção no movimento que a respiração faz no seu corpo. Literalmente, você vai prestar atenção no ar, preenchendo os seus pulmões, sentindo todo o movimento da musculatura que o seu corpo faz quando você inspira. E depois você vai prestar a mesma atenção quando você solta o ar, deixando o ar esvaziar os seus pulmões, prestando atenção em todos os movimentos do seu corpo enquanto o ar sai por você. Então, quando você faz isso, você já está trazendo uma respiração, aproveitando melhor toda a sua musculatura, uma respiração mais completa, mais ampla, né? Ou seja, ela é mais profunda. Mas o primeiro ponto é, você parou e focou na sua respiração. Ou seja, respirar de forma consciente é prestar atenção na respiração. O que eu ganho com isso? A nossa mente, ela, naturalmente, às vezes fica dispersa demais, aonde existe diversos tipos de pensamentos diferentes acontecendo num curto espaço de tempo. Então, você está pensando no seu trabalho, no seu relacionamento, na conta para pagar, na sua viagem, no seu filho, no cachorro, no gato, no papagaio, no vizinho, no seu time de futebol. Então, são muitos pensamentos num curto espaço de tempo que gera uma sobrecarga, um acúmulo, uma saturação da mente. Quando você para e faz essa respiração, aproveitando melhor, essa respiração mais profunda, e observa e presta atenção nesse movimento, a sua mente ela é quase que obrigada a parar um pouco de dar atenção e foco para estes outros pensamentos, e ela vai precisar, de maneira exclusiva quase, que olhar somente para o movimento da respiração. Então, nisso você já está diminuindo a quantidade de pensamentos
naquele curto espaço de tempo. Então, só para dar um exemplo numérico, vamos supor, antes você tinha 10 pensamentos em 10 segundos. Quando você para prestar atenção na sua respiração, você tem uma redução, vamos colocar aí de 3 pensamentos em 10 segundos. Porque o seu foco maior agora está em toda essa movimentação de absorver o ar e de expelir o ar, de sentir o ar pelo seu corpo, de soltar o ar e senti-lo pelo seu corpo. Então isso te traz para o aqui e para o agora. Quando você trabalha essa respiração mais profunda, né? O que é essa respiração mais profunda? Como eu disse, é trabalhar na amplitude do movimento. Então você respira um pouco mais longo, você sente esse ar até lá embaixo no seu diafragma, naquele movimento abdominal da respiração. E você pode até forçar um pouquinho esse movimento até não caber mais ar lá dentro, né? Para reter bastante ar, oxigênio lá dentro. Depois você solta bem profundo também, bem longo. Até sentir que não tem mais ar, até sentir o seu diafragma, o seu abdômen fechar, encolher, porque você está utilizando a musculatura correta para respirar. Então, essa profundidade de respiração, essa amplitude do movimento, gera essa maior oxigenação, a maior circulação sanguínea, que vai resultar na liberação de hormônios. E com isso, como eu disse, a sua mente fica focada num aspecto específico, deixando de lado aqueles pensamentos que te confundem, que te atrapalham, que te deixam dispersos, que te deixam ansioso, enfim. Então, olha o treino da respiração. Mas eu vou parar para respirar? Sim, como eu disse, você já respira a todo momento. Então, alguns momentos específicos do seu dia, você pode fazer essas respirações mais profundas. Você não precisa parar, sentar, deitar, se retirar do seu meio de trabalho, se retirar da sua família para conseguir fazer uma respiração dessa. Não. Você pode estar lá no seu computador, no seu trabalho, e fazer alguns movimentos de respirar. Você pode estar na sua casa assistindo sua televisão, assistindo o YouTube, jantando com a sua família e fazer algumas respirações dessa mais profundas. Ninguém quase vai nem perceber, mas você já está tendo um ganho. Você chega do seu trabalho muito acelerado, muito acelerada, né? Com aquela euforia, com aquele estresse do trabalho, aí você chega em casa, família, de repente você começa até a descontar na sua família, né? O estresse do trabalho. Então, o que você pode fazer? Então, quando você chega em casa, né? Antes de abrir a porta ali de entrada, faz algumas respirações dessa. Fica um minutinho ali fora antes de entrar, 30 segundos que seja, faz 3 ou 4 respirações bem profundas dessa, já vai dar esses 30 segundinhos. Você vai perceber que vai dar uma esvaziada. Você vai dar um estímulo para o seu organismo de relaxamento. Olha, deixei isso aqui para trás, agora eu vou entrar na minha casa, é um outro momento, é um outro ambiente, as coisas que passaram ficaram para trás, então agora estou bem para seguir. Só de respirar algumas vezes. Então, o pilar central ali da meditação, né, da meditação é a respiração. Então, use e abuse desse pilar, né, central, sem todo aquele formato da meditação, né, como eu disse, que só dificulta, que você precisa ter um lugar, precisa parar uma hora, precisa estar no meio da natureza, em cima de uma montanha, com a música X, com a posição correta do sol. Não, isso tudo é muito legal, quando você tiver a oportunidade de. Mas enquanto não, vamos trazer os pilares fundamentais que trazem benefício para o dia a dia, para que a gente não dê para nós mesmos a desculpa de que é difícil. Meditar é difícil, meditar isso, eu não tenho tempo. Tempo para respirar você já tem, porque como eu disse, você respira enquanto vive. Pegue uma parcela desse tempo que você já utiliza de forma autônoma e traga um pouquinho de consciência. E quando eu estou falando um tempinho, eu não estou falando para você ficar 1 hora nesse processo. Como eu disse, fique 30, 40 segundos, algumas vezes no seu dia, 1 minutinho que seja, para respirar de forma consciente, 3 vezes por dia, no café da manhã, almoço e no seu jantar. Daqui a pouco você vai acostumando, você faz 4 vezes, de manhã,
de tarde, na hora do seu jantar e para dormir. E aí você vai percebendo que isso vai trazendo ganhos. Ou não precisa ter uma rotina pré-fixada, percebeu que você está num momento de estresse, tem uma reunião no trabalho importante, tem uma prova para fazer, tem um desafio a realizar. Naquele instante, antes de entrar para a reunião, antes de ir para aquele desafio, para um minutinho, respira. Ou se não dá para parar, respira de uma forma mais longa, mais profunda, aproveite o movimento que já existe no seu corpo. Aproveite. É como eu disse, as outras pessoas não vão nem perceber, né? Ainda mais agora, todo mundo usando máscara, né? Na pandemia, o movimento fica menos perceptível ainda, né? Então traga isso para o seu dia, incorpore esse benefício para o seu dia. Mas você pode perguntar, né? Como muitas pessoas às vezes perguntam, né? Puxa, mas eu vou respirar algumas vezes mais profunda e isso vai gerar resultado na minha vida? Não preciso fazer nada mais de difícil? Não tem nenhuma técnica melhor ou alguma coisa para mim tomar que me deixe mais relaxado? Claro que existem outras coisas, mas eu estou falando de algo que está no seu alcance a qualquer momento que você precise. Qualquer instante que você precisar, você pode trazer essa consciência para a sua respiração, porque já é um recurso autônomo, instintivo, que está à disposição a qualquer hora. E é um dos pilares fundamentais da meditação. Então, se você vai já exercitando a sua respiração, seu foco e atenção para a sua respiração, o momento que você for parar, aí sim para se dedicar meia hora, uma hora para fazer, né, todo aquele processo da meditação com começo, meio e fim, toda aquela prática, enfim, tal, você já vai estar até mais bem preparado, porque você já está treinando isso em pequenas doses no seu dia a dia, né? Se você entende que essa rotina, como se fosse tomar um remédio interessante, coloque esses horários para respirar. Se você acha que isso dificulta, faça do jeito que é mais fácil. Mas faça, experimente. Uma situação que você estiver sob estresse, sob pressão, experimente fazer algumas respirações dessa e veja como fica. Inspira, expira. Isso é uma respiração básica, só de inspirar e expirar. Depois tem outras derivações que você pode inspirar, reter o ar, expirar, ficar sem respirar. Você tem depois exercícios que você inspira por uma narina, expira pela outra, inspira e expira, você vai alternando esses movimentos entre as narinas. Enfim, tem diversos tipos de respiração, umas só pelo nariz, outras pela boca, outras que misturam as duas coisas, mas essas são outras técnicas, né? Vamos utilizar aquilo que está mais fácil a nossas mãos, né? Aquilo que está ao nosso alcance. Por quê? Aí a gente não se auto-sabota com aquela frase, meditação é chato, meditação é difícil, aquilo outro. Então vamos respirar um pouquinho mais de forma consciente, que é o primeiro pilar da meditação, né? A respiração. Então nós estamos destrinchando aquele formato já pronto, né, da meditação. E aí muito se fala, né, da meditação almejando já os seus resultados finais, né? Naquele pensamento de olhar para os benefícios. Então a gente às vezes pula uma etapa, né? Então não que seja ruim olhar para os benefícios, mas os benefícios eles vêm por consequência da prática, por consequência do exercício. Então a gente não vai chegar lá no benefício se nós não praticarmos, né? E claro que todo mundo quer ter os benefícios, né? Mas um dos principais benefícios da meditação é uma higienização mental, né? Muitos falam de meditação para ansiedade, mas quando a pessoa está muito ansiosa, é preciso encontrar para essa pessoa um estilo de meditação naquele momento mais adequado, né? Esse da respiração é mais tranquilo, porque, como eu disse, respirar, todos nós já respiramos, basta adequar um pouquinho mais de atenção, né, um pouquinho mais de foco no movimento da respiração. Mas, pessoa muito ansiosa, pegar alguém que está ligado nem no 220, né, no 320, 330, a pessoa está lá ligadona, de repente ela vai fazer uma prática 100% sem estímulo,
o organismo dela leva um tempo para entender aquilo. Então ele pode ter um choque de estímulos, porque ele está num estímulo de muita agitação, de repente ele vai para um lugar sem estímulo nenhum. Então aquilo pode ser difícil para a pessoa internamente. Aí nós temos o meio do caminho, né, para essas pessoas que geralmente se utilizam da meditação guiada ou de algumas técnicas que vão facilitando esse processo. Mas como benefício ali, vamos pegar central, né, daqui da meditação, essa higienização mental, essa faxina mental. De novo, como se dá esse processo da faxina mental? Não é que a meditação vai lá na sua mente, vai com a vassoura, com o rodo, produto de limpeza, fazer uma faxina. Como que isso acontece? Então, como a gente vai prestar um pouco mais de atenção e trazer o nosso foco para a respiração, para o nosso corpo, então, como eu disse, a quantidade dos pensamentos na nossa mente, elas vão diminuir no X espaço de tempo. Não é que os pensamentos vão deixar de existir, né? Esse é um outro engano na meditação que faz com que as pessoas sofram ou não consigam meditar, né? Que é aquela coisa, não pense em nada. Você precisa meditar, não vai pensar em nada. Não é por aí. O que vai acontecer com a prática da meditação é estes pensamentos, eles vão se espaçando, eles vão diminuindo a sua quantidade de repetição num espaço de tempo X. O que acontece no dia a dia, que nos deixa ansiosos, cheios de coisa na mente, preocupados, enfim, é que existe diversos pensamentos, diversos estímulos recorrentes num espaço X. Então aquilo fica acumulado, é muita coisa para pouco tempo. Então quando a gente vai para esse processo de respiração, para meditação, eu estou espaçando esses pensamentos para que eles se repitam em um tempo maior, mais distantes, né, um do outro, para que gere ali, então, num curto espaço de tempo, menos informação possível. Então, isso vai trazendo essa organização mental. É como se os nossos neurônios, a nossa mente, fosse, nesse instante, pegando todos esses pensamentos que ficam, né, sobrevoando ali aos redores da nossa cabeça, e com esse espaço de movimento que nós vamos trazendo pela respiração, a nossa mente ela vai fazendo assim, ela vai pegando os pensamentos e numa fração de segundos ela já organiza esses pensamentos. Ela vai pegar lá a preocupação com a conta. Não, isso eu não vou resolver agora, então vamos jogar nessa caixinha aqui. Preciso ligar para alguém. Não, isso aqui eu não vou resolver agora, vamos colocar nessa caixinha aqui. É a pessoa que me fechou no trânsito. Não, essa informação não vale mais a pena. Vamos descartar ela e colocar na lixeira. Isso aqui que eu ainda tenho que fazer amanhã. Ok, é importante, mas não dá para fazer agora. Então vamos organizar aqui. Acúmulos mentais vistos em redes sociais. Não, isso aqui não agrega em nada. Vamos jogar também na lixeira. Então, com esse espaçamento que a mente vai tendo através do processo da respiração e da prática da meditação, há uma organização mental. É como se a nossa mente, através dos seus neurônios, através ali de toda essa engenharia que existe na nossa cabeça, né, pelo nosso cérebro, fosse colocando cada coisa no seu lugar. Então não é que ela passa um delete completo, ali você não pensa em nada, não. Ela aproveita tudo isso para organizar. É muito comum que pessoas que têm a mente muito agitada ou que estão em períodos com um acúmulo mental muito grande, elas vão para fazer o processo da meditação, da respiração, e se frustram porque falam assim, nossa, eu fiquei, vamos pegar uma meditação de 30 minutos, nossa, a meditação eu fiquei 30 minutos com os pensamentos recorrentes. E eu falo assim, que bom, a pessoa fala, mas eu não consegui meditar. Não, que bom porque nesses 30 minutos que você ficou ali com seus pensamentos recorrentes, foram 30 minutos que você deu para a sua mente, para o seu cérebro, organizar esses pensamentos. E se não fosse esses 30 minutos de você deixar com que a sua mente trabalhasse em cima desses pensamentos, provavelmente você iria gastar esse tempo antes de dormir, se é que você fosse conseguir dormir. Então, quando existe esse excesso de pensamento dentro da prática da meditação, deixe com que os pensamentos venham e que eles possam ir da mesma forma, porque está fazendo essa organização mental, essa higienização mental. E esse processo ele acontece geralmente antes do nosso sono físico.
Se eu trago esse processo antes para uma prática de meditação, para uma prática de respiração, eu estou ganhando tempo para que na hora que eu for ir para o meu sono físico, a minha mente não se desgaste tanto. Tem pessoas que passam a noite inteira só nesse processo de organização mental e não conseguem se aprofundar nos níveis de sono. Ou seja, não tem aquele sono que descansa, não tem aquele sono que revigora, não tem aquele sono que quando ela acorda no dia seguinte ela está bem. Não, nem chega nesse estágio, porque a cabeça fica a noite inteira processando todos aqueles pensamentos. Então, se isso acontece um momento antes na meditação, ótimo, ótimo, porque a gente já está ajudando o seu sono. Nós já tiramos aí meia hora de trabalho da sua mente para que ela não fique no sono executando esse tipo de tarefa. E quanto mais você for praticando, mais isso tende a diminuir, mais esses pensamentos tendem a se espaçar. E claro, se você identificar algo que esteja acumulando esses pensamentos, que esteja te deixando muito sobrecarregada, muito sobrecarregado, então o que você vai fazer? Tentar eliminar esse foco de acúmulo de pensamentos. Você vai tentar eliminar esse foco de acúmulo de pensamento. Na sua rotina, você vai se ajustar na sua rotina. Então, vamos trabalhar, vamos deixar a mente acalmar, vamos dar espaço para a nossa mente. Então, não se frustre se um dia você for meditar, não se frustre e a sua mente ficar acelerada. Agradeça, porque você está tendo aquela oportunidade para que a sua mente se organize. E isso vai te dar mais ganho na hora do seu sono, mais ganho na hora do seu dia a dia. Só mandar um abraço aqui para o ouvinte Edson, que está acompanhando o programa de hoje. Ele mandou um WhatsApp aqui que está acompanhando e pediu para mandar um abraço para ele. Então, um abraço aí para o Edson e que também ele possa praticar as meditações. Então, outro foco, né, da meditação e da respiração é concentração, né? Então, como eu disse, quero meditar para ter uma concentração melhor. Quero meditar para ter mais foco. Então, isso vai acontecer naturalmente. Não é, de novo, um passe de mágica, mas isso vai ajudando. Por quê? Se os meus pensamentos eles diminuem a quantidade de repetições, eu vou ter mais tempo, mais foco e atenção para algo específico. Então, eu vou estar no meu trabalho, eu vou conseguir ficar mais focado no meu trabalho e não pensar em 10, 20, 30, 40 coisas num curto espaço de tempo, porque isso vai gerar sobrecarga, estresse físico e, dependendo do tempo que a pessoa fica nesse estado de estresse, ela vai provavelmente adoecer, porque o organismo físico ele não suporta muito tempo num nível de estresse muito alto, então a pessoa adoece. Então, você também vai ter aí como benefício de tabela essa concentração, esse foco e, como eu disse, uma ajuda no seu sono. Também é muito comum pessoas que sofrem de insônia buscar a meditação, buscar a respiração, né? Porque, como eu disse, vai haver essa higienização mental, isso vai facilitar o seu sono, vai haver uma liberação de hormônios de bem-estar que vai proporcionar ali uma melhor noite de sono. Então, essas práticas, elas são fundamentais, mas não vamos focar só no resultado. O resultado é consequência. Vamos praticar, porque esses resultados podem ser os mais diversos possíveis. Tem estudos que mostram que ajuda a regular a pressão, que diminui os níveis de ansiedade, justamente por isso que eu falei aqui, até por esse aumento, né, de hormônios de bem-estar e diminuição dos hormônios de estresse, como a própria cortisona, né, o cortisol. Você consegue essa concentração, melhora esse foco, melhor noite de sono. Então, para cada um, isso vai ressoar de uma forma diferente, né? Mas vem através da prática, vem através desse processo de se permitir. E aí o seu organismo vai se adequando a esse processo todo. Tem um dos grandes benefícios da meditação, que ele é pouco falado, porque a gente foca mais nos benefícios de retirar sintoma da nossa vida, mas um dos maiores benefícios da meditação é o autoconhecimento.
Porque quando nós vamos meditar ou trazer a atenção para nós mesmos nesse movimento de respirar, eu tenho a oportunidade de trazer coisas que estavam inconscientes para o meu consciente. É a subida do inconsciente para o consciente, é o processo de iluminação, né? Muito se fala na cultura, na filosofia oriental, muito se fala no budismo, desse processo de iluminação, tendo como uma das práticas fundamentais para a iluminação a própria meditação. Por quê? A meditação vai trazer esse autoconhecimento e um domínio do que se tem, um domínio das potencialidades internas, um domínio das tendências que podem gerar malefícios através do autoconhecimento, através desse domínio da nossa vida. Então, um dos processos, né, um dos pilares aqui também fundamentais da meditação é o autoconhecimento. E é aonde, às vezes, muitas pessoas desistem também. Por quê? Elas passam a meditar e, às vezes, dentro de um processo de meditação, principalmente esses mais longos, né, que faz com que a pessoa consiga acessar níveis mais profundos da mente, e ela passa em alguns momentos a enxergar aspectos dela que ela não gosta muito. Por exemplo, né, a pessoa tem um conflito X com o outro, né? Ela tem um conflito no seu relacionamento, com pai, mãe, filho, trabalho, toda a vida ao redor, né? Aí ela faz, dentro das suas práticas de meditação, essa meditação mais longa, mais profunda, enfim, consegue chegar em níveis mais profundos do seu ser, que é esse estado de meditação. E dentro desse estado de meditação, ela toma a consciência, por exemplo, que a origem do conflito que ela está passando não está no outro, está em algumas atitudes que ela própria tem feito e isso tem prejudicado tanto ela quanto o outro. E aí toma a consciência daquilo. Pode pensar, poxa, isso é bom, né? Vou tomar consciência de um processo que estava me fazendo sofrer, ok. Mas sendo bem sincero para nós, né? O quanto é fácil nós olharmos para nós mesmos e identificarmos que o que até então atribuímos ao outro como sendo problema ou culpa, está agora nas nossas mãos. É fácil? Nem sempre é fácil. Porque nós vamos ser convidados nesse momento a mudar as nossas atitudes, e é onde muitas pessoas desistem. Porque a gente focou só em retirar sintoma e esqueceu de focar que a meditação é um excelente instrumento, ferramenta e prática para nos conhecermos. Só que dentro desse autoconhecimento tem um tesouro muito precioso, porque você vai encontrar respostas profundas, respostas que vão trazer uma vida melhor para você. Só que essas respostas, como eu disse, nos convida a modificar as nossas ações. E aí nós precisamos estar dispostos a mudar, a desapegar, a reconhecer muitas vezes que nós é que fomos os causadores daquele conflito, que nós é que fomos os causadores daquela mágoa, daquela situação. E isso não é para nós nos culparmos. Não, não é isso. Essa situação vem à tona para que a gente tome consciência e a partir de então faça algo diferente. Não precisa ficar remoendo, olha, agora a culpa é minha, e todo esse tempo eu sofri, a culpa é minha. Tudo bem, já passou. Tomou consciência daqui para frente. Vamos seguir daqui para frente. Vamos seguir. Esse é o convite do autoconhecimento, é você se conhecer, identificar ferramentas, situações a serem melhoradas e seguir. Vida que segue. Mas a meditação, ela proporciona esse autoconhecimento. Por isso que é um processo de iluminação. Porque com a prática constante, mais longa, né, realmente trazendo isso para uma prática de vida, para uma filosofia de vida, você consegue esses resultados. Né? Então, por isso que se chama iluminação, porque você tira daquilo que estava obscuro, fechado e ilumina, traz para o consciente. É quando a ficha cai. Esse é o grande processo de iluminação. Iluminar aqueles pontinhos escuros dentro de nós. Iluminar aquelas situações difíceis, mas também iluminar as nossas qualidades. Nós temos muitas qualidades dormentes, nós temos muitas qualidades escondidas aqui dentro.
Então, quando nós iluminamos também essas qualidades, nós aprendemos a utilizar na nossa vida. E a meditação é uma excelente ferramenta para isso. As práticas, né, de meditação são excelentes ferramentas para isso. Muitas pessoas conhecem várias formas de meditar, né? E, como eu disse bem no comecinho do programa, você vai escolher qual? Aquela que for melhor para você. Ah, mas o Lucas falou que X prática é melhor. Tudo bem. Ah, o fulano falou que X prática é melhor. O monge tal falou que X prática é melhor. Não que não seja, talvez seja a melhor prática para cada uma dessas pessoas. Mas e para você? E você só vai saber se você praticar, se você experimentar. Se você adequar aquela prática para o seu dia a dia. Então não precisa, né, ficar preso a um modelo pronto. Se eu disse que respirar já é o primeiro passo para alcançar esses benefícios, e respirar, você respira o dia todo, por que nós vamos ficar presos a um modelo pré-formado que funcionou para uma pessoa e não funciona para mim? Então vamos ter essa consciência também. Vamos agir também na nossa vida de forma mais consciente, né, nos permitindo vivenciar. Então, conforme nós vamos então meditando, nós vamos trazendo informações do inconsciente para o nosso consciente, gerando então mais ferramenta, mais recurso para nós vivermos a nossa vida, Tem algumas formatações de meditação que entram dentro de outras técnicas, né, que se utilizam de maneira proposital, digamos assim, esse acesso no inconsciente através da prática de meditação para trabalhar traumas, medos, fobias, dores, conflitos. Então, tem práticas específicas, né, de meditação, dentro de algumas outras técnicas já pré-formadas, que vão acessar esse inconsciente de maneira proposital, intencional, claro, sobre a orientação, sobre, enfim, sobre o olhar de um profissional adequado, para que essas informações de dor, sofrimento, conflito, trauma, que ficam presos no nosso inconsciente e prejudicam a nossa vida no aqui e no agora, sejam trabalhadas e realmente liberadas para que o consciente, então, possa seguir de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fácil a vida, né? Então, tem muitas técnicas e ferramentas que fazem isso de forma intencional. Geralmente, a meditação dos orientais, assim, com esse foco mais de autoconhecimento, você não necessariamente precisa trazer algo muito específico, né? Só de você dar ao seu corpo, só de você dar à sua mente esse tempo para com que ele possa acessar o que há de melhor aqui dentro, naturalmente, espontaneamente, o que for necessário ser trabalhado vai ser. E não se preocupe, né? Então eu vou meditar sozinho em casa e se eu não conseguir lidar com os meus traumas. Se você fizer de forma natural, espontânea, seguindo aqui esses movimentos de respiração, sem ter uma intenção específica, o seu corpo e o seu organismo não vai trazer nada para você que não seja necessário, que você não possa lidar. Então não precisa ter esse medo. Nós subestimamos às vezes a capacidade mental que temos. A nossa mente ela é muito sábia, mas muito sábia mesmo, ao ponto de nós não conseguirmos ter essa consciência racional da sabedoria que a nossa mente tem. Quando nós vamos para um processo de meditação, né, vou apenas meditar, respirar na minha casa alguns minutinhos, fazer esse processo lá sem intenção específica, né, de olhar para trauma nenhum, porque eu estou dando um foco específico, né, mas sem esse foco específico, sua mente não vai te trazer nenhum problema que você não saiba lidar, porque o nosso primeiro mecanismo de sobrevivência é a defesa, então ela não vai te pôr em risco naquele momento. Nós precisamos sobreviver. Pode ser que ela te traga sutilmente uma dica, uma orientação, um caminho, uma dúvida, uma resposta, mas nada para te deixar fora de si, fora de foco, perder, né, a consciência. Não, isso não vai acontecer dentro de uma prática que eu estou propondo aqui, que é essa prática segura, natural e espontânea da meditação, tá?
Agora, se você for fazer uma meditação com um fim específico de olhar para os seus traumas sozinho na sua casa, aí é uma outra história, né? Porque aí você está acessando tudo isso. Pode ser que a sua mente te traga, porque você está dando um fim específico. Pode ser que não traga também como mecanismo de defesa, né? Daí só, já colocando, né, falando um pouquinho da meditação guiada, que depois eu já entro também nesse assunto, tem muitas meditações hoje nas redes sociais, no YouTube, e que bom que tem, né? Tem diversos aí profissionais compartilhando seus trabalhos para que muitas pessoas possam acessar. É uma dica que eu dou sempre com relação à meditação guiada, né? As pessoas perguntam, eu quero fazer meditação guiada, qual que eu faço? Tem várias no YouTube, eu posso colocar a meditação guiada e fazer em casa? Depende, vamos lá. Primeiro conselho que eu dou, a primeira dica que eu dou a respeito de fazer uma meditação guiada, que é aquela que a pessoa conduz você num processo imaginativo de visualização com uma intenção X. Ouça, se possível, primeiro esta meditação acordado. Ouça o que é falado do começo ao fim. Ouviu? Achou legal? Não tem nada de estranho, nada que pode gerar algum tipo de prejuízo na sua vida? E aí então vai para um processo meditativo. O que é ouvir acordado? É com foco e atenção. Então essa primeira vez que você vai ouvir, não é já seguindo o que a pessoa está falando para você fazer. Não, você vai pôr para ouvir e prestar atenção. Como se você estivesse assistindo um filme, lendo um livro, você vai prestar atenção. Ouvindo uma música, você vai prestar atenção para saber o conteúdo do que está ali. Porque já no processo de meditação, quando você estiver ali entregue, relaxado, seu subconsciente está muito mais perceptível, disponível para receber aquelas informações. Às vezes até é muito comum também nesse processo de meditação dormir. Aí você dorme com algo que você não sabe o que está sendo falado ali. Às vezes essa informação, naquele momento, não vai ser tão saudável assim, aí você vai ficar pior. Pior no sentido de ficar estranho, você vai, puxa, o que aconteceu, né? Pus uma meditação para relaxar e fiquei mais agitado. Não sei, talvez o foco daquela meditação não fosse trazer relaxamento, fosse trazer o quê? Mais vitalidade, mais energia, mais movimento, que é possível. Então, ouça primeiro prestando atenção. É o que você busca? É o que você precisa? Ok, então agora vá, sente, deite, durma, não importa. Aí você já se entrega para o processo de meditação. Então a meditação guiada, né, já entrando aqui no assunto das formas de meditar, é uma das formas de meditar, né? Então as formas de meditar, elas vêm com ou sem o auxílio de ferramentas. Sem o auxílio de ferramentas é a meditação você com você mesmo, que vai começar aqui por esse processo de respiração. Você com você mesmo respirando. Sem estímulo nenhum de música, sem estímulo nenhum de pessoas, de ambiente, nada. Você com você mesmo, é sem ferramenta, sem instrumentos. Respira. Pode fechar os olhos ou de olhos abertos, não tem problema. Lembrando sempre, quando você vai fechar os olhos e se entregar a um movimento de respiração, é importante que você esteja num lugar seguro, né? Não vá fechar os seus olhos ou se entregar a um movimento de respiração profundo, de relaxamento, dirigindo, onde você precisa estar com foco e atenção naquela situação, né? Vamos ter os cuidados necessários, tá? Então, estou em casa, vou fazer uma meditação focando no processo de respiração, só eu comigo mesmo aqui. Então, vou lá, vou fechar os meus olhos, vou ficar sentadinho e vou respirar. Legal, vai lá, você com você mesmo. Se você tiver uma tarefa a fazer depois, né, porque como eu disse, é muito comum dormir na meditação em alguns casos, né? Também não precisa se culpar ou se frustrar, se permita, deixe o seu corpo te levar para onde ele precisa naquele momento. Mas você tem uma tarefa depois para fazer, então coloque seu celular para despertar, coloque um aviso, pede para alguém te chamar depois do tempo específico, né? Para que você, caso durma, possa voltar às suas atividades e não se comprometer, não perder horário, enfim, não perder uma atividade importante. E tem a meditação com as ferramentas, né? Que a meditação guiada, por exemplo, é uma meditação com ferramenta, onde você vai ter a figura de um condutor, aquele que vai guiar, a pessoa que vai dar as sugestões da meditação, né? Que ela vai conduzir. Então ela vai sempre ali falando, inspira, expira, imagine, sinta, né? Enfim, todo aquele processozinho da meditação que ela vai conduzindo, tá? E você só
acompanha. O único trabalho que você tem a fazer naquele momento é acompanhar o que o outro está falando. Mesmo que você não esteja visualizando, né? Eu falo muito isso aqui na meditação, né? Eu falo para você imaginar uma árvore. Você imagina um pássaro. Siga o seu processo, não entre em conflito com o que eu falo, né? Eu estou ali para conduzir, proporcionar meios e ferramentas, meios e condições para que você viva o seu processo e para que eu possa levar o começo, meio e fim. Então, é isso aí, dentro desse processo de começo, meio e fim, é onde você vai ficar sobre essa condução. Então, acabou, né? Aí o condutor é que chama de volta. Então, agora volte a atenção para o seu corpo, traga a respiração para uma forma natural, preste atenção no ambiente que você está, na minha voz, sinta a temperatura, lentamente abra os seus olhos, né? Então, isso tudo vai te fazendo voltar. Então, ele te conduz nessa ida, te conduz nessa volta dentro da meditação guiada, ou um outro nome muito comum utilizado, a visualização criativa, justamente por isso, né? Porque você trabalha muito com a imaginação, né? Com essa visualização criativa da mente. Ah, Lucas, eu não sou bom de imaginar nada, não consigo visualizar nada na minha mente. Não tem problema. Apenas se conduza por aquilo que está sendo falado, mesmo que não traga imagem, porque aí é muito de como cada um funciona, tá? Mas não tem problema, o seu subconsciente está vivenciando todo o processo da mesma forma, só dê sequência ao que está sendo proposto ali. Então, a meditação guiada é uma das propostas. Outras ferramentas utilizadas na meditação: música, sonoridades, né? Som da natureza, som de água, som do tambor, né? Que nem eu faço aqui na segunda-feira nas meditações, né? Com o toque do tambor, que ele tem um toque que proporciona um relaxamento. Então, os sons ele pode dar isso para meditações de relaxamento, fazer uma meditação para trazer essa força mais ativa, movimento, respiração mais intensa. Então, são outros sons que vão proporcionar mais essa movimentação, vão proporcionar mais esse estímulo para que a pessoa fique realmente com aquela força e foco, né? Vamos imaginar um atleta. Então, o atleta ele vai entrar para uma competição. Alguns vão precisar o quê? Ter uma respiração de relaxamento para ficar bem na hora de entrar. Outros vão precisar de uma respiração de mais estímulo, de mais foco, né? Vamos pegar um corredor, um nadador que precisa de uma explosão muito grande num espaço de tempo muito curto, né? Uma prova lá 100 metros rasos, uma prova de natação ali de 50 metros livre, ele precisa estar com uma força de explosão muito grande. Então, talvez não seja tão importante antes ele estar num relaxamento muito zen, né? Porque até ele chegar depois no pico da energia, da explosão máxima do corpo dele, vai levar um tempo maior do que seus adversários. Então, já é interessante que ele entre na piscina, que ele entre na pista e comece a correr já nessa explosão, né? Então, você tem técnicas de respiração para fazer com que isso aconteça. Ele vai fazer o quê? Uma movimentação muito maior. Então, a música é possível. Os instrumentos, como eu citei, né? Você tem o tambor, lembrando que aí depende do tipo do tambor, né? Que vai proporcionar mais esse relaxamento. As flautas, né? Que também são bem interessantes. Você tem os sinos, alguns também são bem interessantes. Você tem as tigelas ou taças tibetanas, que proporcionam um som bem gostoso de meditação também, bem legal. Enfim, tem outros instrumentos, né, que vão facilitar, proporcionar meios e condições para que você faça o caminho da meditação, para que você faça o processo da meditação e alcance lá na frente aquele estado interno de meditação, para que alcance lá dentro de você aquela plenitude, o mais profundo do seu íntimo. Você pode fazer a meditação também em posições diferentes, né? É muito comum a posição sentado, né? Tanto na cadeira, né? Vamos pegar uma cadeirinha normal, onde você pode apoiar a coluna, inclusive, né? Para dar um apoio, um conforto maior. Então, sentadinho na cadeira, você pode meditar ali. Você pode meditar sentado no chão, né? Na famosa posição de lótus.
Você pode meditar deitado, sabendo que deitado a probabilidade de dormir é maior, tá? Mas também é uma meditação bem gostosa deitada. Você pode meditar andando em movimento. Como? Lembra aquele exercício que eu disse de prestar atenção na respiração? Se você, no momento que está fazendo a sua caminhada, você prestar atenção na sua respiração, ou apenas dar foco para aquilo que está sendo feito, ou colocar um objetivo antes de sair para a caminhada, de bem-estar, de paz, tranquilidade, relaxamento, você vai usar aquela ferramenta de se movimentar para a meditação. E por si só, os exercícios de movimentação, né, o andar, o correr, já traz aumento da circulação sanguínea, oxigenação para o corpo e liberação de hormônios de bem-estar. Olha que bacana, né? Os movimentos aeróbicos, eles por si só já trazem benefícios para o organismo físico. Então, eles são muito bacanas também como forma de meditação. Você pode fazer a meditação em pé, né? Aí já é mais aconselhado fazer de olhos abertos, para não correr o risco de cair ou ter tontura, coisas do tipo. Você pode olhar num ponto fixo e ficar alguns instantes ali respirando, colocando uma música, enfim, da forma que você preferir. Mas a melhor meditação, que, como eu disse lá no início, é no seu dia a dia. Tente trazer para suas práticas diárias pequenos movimentos de meditação, pequenos movimentos de respiração consciente. Consciente, né? Se programe para um minutinho que seja. Agora, se você não tiver um minutinho para você, se você não tiver um minutinho para aproveitar algo que você já faz, que é a sua respiração, então talvez nós tenhamos um problema, né? Talvez esteja faltando espaço na sua vida para você mesmo. E isso pode gerar complicações, né? Porque se um minutinho não tem de dedicação para você mesmo, daqui a pouco a vida vai começar a pedir esse tempo de outras formas, né? Que o nosso corpo, assim como a nossa mente, são inteligentes, têm a sua sabedoria própria e vão nos solicitar esse tempo de uma maneira que aí nem sempre é tão agradável assim. Aproveite essa forma de meditar que é fácil, rápida, que vem através da respiração e utilize da melhor forma possível. Então fica aí o convite para você que está acompanhando pelo 730M ou pelo Facebook e YouTube da Rádio Cidade Jundiaí, a treinar e praticar um pouquinho dessa respiração consciente, ou se tiver um pouquinho mais de tempo, aí uma vez na semana que seja, 15, 20, 30 minutinhos, para fazer uma meditação um pouquinho mais longa e também entrar em contato com esses benefícios. Se você tiver interesse em participar de uma meditação guiada, nessa que eu expliquei aqui, que eu vou conduzindo você, eu faço aqui no Espaço Inspirar, toda segunda-feira às 20 horas a meditação, que é essa meditação guiada. Para participar é só trazer 1 quilo de alimento, é interessante que me avise antes, só para mim programar aqui e chegue um pouquinho antes das 20 horas, né? Então, se você quiser saber mais, é só entrar em contato comigo, seja pelas redes sociais Facebook ou Instagram Lucas Anzolin, Facebook e Instagram Lucas Anzolin, ou também o Espaço Inspirar, Facebook e Instagram, Espaço Inspirar, no Facebook e no Instagram, e se preferir pode mandar um WhatsApp diretamente para mim, 011 99850 0667, 011 99850 0667. E aí, se você tiver alguma dúvida da meditação ou quiser participar aqui às segundas-feiras, só me mandar um recadinho. E nas redes sociais também no WhatsApp, você acompanha a agenda dos cursos, a agenda das vivências, né? Então, segunda tem a meditação, de quinta tem a constelação familiar, durante a semana também tem os horários dos atendimentos, se você quiser fazer um atendimento terapêutico, é só entrar em contato comigo para conhecer mais do meu trabalho ou para marcar aí o seu atendimento ou saber da agenda e programação aqui do Espaço Inspirar. Agradecendo a todos que nos acompanham, né, aqui no programa sempre, em todas as semanas, todos os nossos assuntos, que compartilham sempre as nossas lives, que mandam as suas perguntas, que deixam aí os seus comentários.